Então vamos continuar a nossa análise verso por verso do livro do Apocalipse. Já estamos no verso 2 e este verso diz assim: que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que João viu? Ele viu a revelação de Jesus. Ele pode ter relatado tudo o que viu enquanto esteve com Jesus aqui na terra, mas o contexto quer mostrar que João relatou e escreveu tudo o que ele viu e ouviu acerca de Jesus através de sonhos e visões. E sonhos e visões é uma forma de comunicação e percepção visual. Em outras partes do livro, nós vemos que João ouviu também certas coisas. Por isso, nós temos aqui que saber que o livro do Apocalipse é uma exposição de fatos de forma ocular e auditiva registradas por João, que são reveladas pelo anjo. E aqui nós vemos que este é a palavra de Deus, este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Muita coisa pode ser dita em relação a esta frase, mas eu escolhi explicar dessa maneira. Você lembra que os livros de João estão conectados? Tanto o Evangelho como as cartas e também o livro do Apocalipse? Se você não lembra ou se você não sabe, assiste o último vídeo que eu postei. Então vá comigo agora para 1 João capítulo 1, os versos 1 e 2. E estes versos dizem assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Aqui João diz que Jesus é a palavra da vida que foi revelada. E como que ele começa o livro do Apocalipse? Revelação de Jesus. E o que ele diz que Jesus é aqui neste livro? A palavra da vida. Ou seja, você já fez essas conexões e com certeza você também fará conexão com o Evangelho de João. E é para lá que nós vamos. João, capítulo 1, o verso 1. E este verso diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O verbo pode ser traduzido como palavra, ou seja, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que nós vemos no começo dos evangelhos, das cartas e do Apocalipse? É óbvio, a revelação de Jesus, o verbo da vida, aquele que é a vida e vida eterna. Aqui é nítida a intenção de Jesus se revelar, de se tornar conhecido, de mostrar que só não conhece e aceita Deus, só não aceita a vida eterna quem não quer. E se você notar, João utiliza o primeiro verso aqui de João, ele utiliza o primeiro verso da Bíblia lá em Gênesis como base para este verso aqui do Evangelho de João. Lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, no princípio, era o verbo. Ou seja, ele utilizou como base. E o livro do Apocalipse também acrescenta que, além do relato da palavra de Deus, nós também temos o testemunho de Jesus. E este testemunho pode ser feito por Jesus ou sobre ele. E o livro do Apocalipse apresenta essas duas ideias. Então, não é apenas a mensagem de Jesus, mas também é sobre ele e a sua obra. E é interessante notar um paralelo que existe aqui entre o verso 1 e o verso 2 do Apocalipse. E nós vamos analisar esta parte. Então, a primeira parte do verso 1 diz revelação de Jesus Cristo. A última parte do verso 2 diz testemunho de Jesus Cristo. Você já percebe uma conexão. E ali, na sequência, na primeira parte do verso 1 diz que Deus lhe deu. E aqui fala relato da palavra de Deus. Ou seja, o testemunho de Jesus é o ato de Jesus se revelar. Esta revelação é dada por Deus, e por ser dada por Ele, é a sua palavra. Então, você percebe que nos dois primeiros versos, a verdadeira intenção de João é revelar Jesus. E aqui ele começa e recapitula o principal objetivo do livro do Apocalipse. Então, você deve saber que o livro, que aparentemente é tão difícil de entender, é claro em apresentar a vontade de Deus de tornar Jesus conhecido para você. Ele é a palavra da vida e o Apocalipse não é apenas sobre Jesus, mas é sobre o que Jesus fez, mas é sobre ele. Tudo o que estudarmos vai mostrar Jesus e a obra dele. Por isso, você precisa vê-lo no centro do Apocalipse e colocá-lo no centro da sua vida. Conheça Jesus.
tenha a vida eterna e deixe Ele mudar a sua vida. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.